Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Bastos e durante o CMA de 2020 eu vou apresentar um artigo no formato de um ensaio teórico de minha autoria, em coautoria com o professor doutor José Carlos Jesus Lopes, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A área escolhida é a área do agrobusiness e o tema gestão pública. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do artigo. Bom, o tema do artigo é a indústria de base florestal, à luz da bioeconomia, e uma proposta de estratégia para o desenvolvimento sustentável e competitivo para o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu, Bruno Gouveia Bastos, mestrando em Administração Pública pelo Profiato, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em coautoria com o professor José Carlos, que é o meu orientador nesse mestrado. Então, a introdução, nós sabemos que a queima de combustíveis fósseis acabaram por aumentar a concentração deixa eu voltar aqui, de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, né, provocando o que a gente chama de aquecimento global e uma crise climática. Então, para evitar que a temperatura da Terra se eleve mais do que 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais até o ano 2050, né, já que um aquecimento global acima desse patamar poderia gerar danos irreversíveis à biodiversidade. Então, nós temos aí o desafio de fazer uma transição de uma economia de fonte fóssil para uma de fonte renovável e biológica, a denominada biomassa. E a bioeconomia nasce nesse contexto, abrangendo vários setores, compreendendo a produção primária e o processamento industrial, que utilizam ou produzem recursos biológicos. Então, Mato Grosso do Sul possui aptidão natural à bioeconomia, com potencialidade no agronegócio e principalmente na indústria florestal, esta particularmente inerente aos conceitos bioeconômicos. Então, aí o problema de pesquisa, o objetivo, né? O objetivo do ensaio teórico é identificar os fatores que deveriam ser levados em conta na implementação de políticas públicas de fomento à expansão e fortalecimento dessa indústria de base florestal no estado de Mato Grosso do Sul, utilizando-se da bioeconomia como vetor estratégico, visando o desenvolvimento sustentável e tornar os ativos bioeconômicos no Mato Grosso do Sul mais competitivos. Então, a fundamentação teórica, nós reconhecemos que existem diferentes conceitos de bioeconomia, porém com alguns fatores em comum, né? Como, por exemplo, utilização sustentável e inovadora de recursos biológicos renováveis, forte tendência à utilização de ciência, tecnologia e inovação, a indústria 4.0, né, uma relação aí com a indústria com ciência, tecnologia e inovação, e também a agregação de valor, no caso brasileiro, aí, quanto à industrialização de commodities. Então, temos que políticas públicas como mecanismos direcionadores para o alcance dos objetivos concernentes à bioeconomia, e o caso de iniciativas esparsas e descoordenadas de políticas públicas bioeconômicas no Brasil, que tentam formular políticas com vistas ao desenvolvimento da bioeconomia, embora não exista um órgão central federal que coordene essas políticas, que ainda estão em fase de formulação. E a discussão gira em torno da indústria de base florestal em Mato Grosso do Sul, em destaque nacional, né? Os produtos
Os produtos florestais de Mato Grosso do Sul, eles lideram a pauta de exportações do Estado, com destaque nacional, inclusive, atrás somente do Paraná, né? Dos 8 municípios brasileiros com maiores áreas de florestas plantadas na silvicultura, 5 são sul-mato-grossenses. E nós elencamos alguns fatores a serem considerados nas formulações de políticas públicas bioeconômicas, como o fomento da expansão e fortalecimento da indústria de base florestal no estado do Mato Grosso do Sul, com base na bioeconomia. E aí destacando-se algumas: necessidade de atração de investimentos privados no segmento industrial de florestas, benefícios ambientais para o cultivo de florestas, o Programa Nacional de Florestas, benefícios sociais e incentivos na área de ciência, tecnologia e inovação, entre outros. E como conclusão, o Estado de Mato Grosso do Sul se encaixa no conceito de bioeconomia, graças à sua matriz econômica, social, ambiental, calcada no agronegócio, mas com grande destaque no cultivo e processamento de florestas de eucalipto. O potencial de Mato Grosso do Sul na cadeia produtiva florestal, tanto na produção de ativos bioeconômicos de fontes de biomassa das florestas plantadas, quanto no segmento industrial dessa cadeia produtiva. Então, vislumbra-se uma estratégia de política pública bioeconômica como driver, em que a indústria de base florestal do Estado de Mato Grosso do Sul pode beneficiar-se dos conceitos bioeconômicos e de uma estratégia de política pública como driver, como pontapé inicial na abrangência de todos os setores econômicos, aliado aos recentes ditames da indústria 4.0, para, inclusive, reposicionar-se em nível global quanto à competitividade. E as nossas referências bibliográficas, nós utilizamos aí de obras, capítulos de livros, artigos científicos, relatórios oficiais, normas correlatas aos temas abordados. Bom, essa foi a apresentação. Isso foi uma breve apresentação do artigo, né? E no dia da apresentação do SEMEAD ele será melhor detalhado, estando sujeito a contribuições complementares que vão enriquecer esse debate importante de políticas públicas na área da bioeconomia. Então, agradeço a todos e nos vemos no SEMEAD.